A você que nos acompanha pelo Elo da Fé, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos celebrando o 10º domingo do tempo comum, né? Celebrar o tempo comum é celebrar a esperança, por isso que nós usamos a cor verde no tempo comum. Significa essa esperança, a esperança do Cristo presente no meio de nós, no seu ministério, no qual, por este ano litúrgico, ano de São Marcos, nós estamos sendo educados na escola do discipulado de Jesus. O Evangelho de São Marcos é o Evangelho que nos ensina a sermos discípulos de Jesus. Neste Evangelho deste domingo, que é Marcos capítulo 3, versículo do 20 ao 35, temos alguns pontos muito importantes para a nossa caminhada de fé. Dentre esses pontos, lá no finalzinho do Evangelho, nos fala que a mãe de Jesus e seus irmãos estão lá fora. Por quê? Se de fato nós somos caminheiros e estamos caminhando na escola do Cristo, estamos caminhando na nossa fé, a fé cristã, nós temos que de fato nos fazermos dentro de Cristo. E o Senhor então diz que todo aquele que acolhe a sua palavra é seu irmão e sua mãe. E nós de fato, ao acolhermos a primeira palavra do Senhor, acolhemos o nosso primeiro sacramento, que é o sacramento do batismo, que nos torna então famílias de Jesus. É no Filho que nós nos tornamos filhos de Deus. Mas não basta apenas sermos batizados. Basta também, é necessário que nós assumamos o nosso batismo. Assumir o batismo é entrar para a vida em Cristo, entrar para casa. E entrar para casa é de fato caminhar para a nossa maior casa, que é o reino dos céus, que é o que o Senhor nos prega, é o que o Senhor nos prepara sempre para este horizonte, o horizonte do reino dos céus. Por isso que no Evangelho há aqueles que não aceitam o reino dos céus, porque não aceitam o Cristo. Não aceitar Jesus é não aceitar o reino dos céus. Então eles dizem que ele está com demônio. E Jesus então diz, o reino que divide sobre si mesmo, este reino é aniquilado. O reino de Deus nunca será aniquilado, porque o reino de Deus não se divide. Muitas vezes nós podemos nos dividir entre nós mesmos, porque não estamos dentro, estamos de fora. Se estamos de fora, nós começamos a dividir, porque dividir significa desunião. E desunião significa apontar sempre o erro ao outro. E aí gera o conflito. Foi o que na primeira leitura, no livro do Gênesis, capítulo 3, versículo de 9 a 15, nos fala. Quando Adão e Eva desobedeceram Deus, o Senhor os perguntou. E o que foi a reação de Adão? Jogou a culpa em Eva. Foi a mulher que o Senhor fez para mim. Foi ela o motivo de eu ter caído do meu pecado. E foi questionar Eva, e Eva também disse, foi a serpente. De fato, quando nós nos colocamos sempre a culpa no outro, como se nós já estivéssemos isentos, como se nós já estivéssemos prontos, como se nós fôssemos perfeitos, é sinal de que nós estamos nos fechando para a graça de Deus, que é aquela graça que nos molda, é aquela graça que nos melhora, é aquela graça que nos aperfeiçoa. Sempre cabe em nós um aperfeiçoamento de Deus, porque se nós não abrimos espaço para de fato o Senhor vir em nosso auxílio e nos transformar e nos educar na fé, então significa que nós não estamos no seu reino. Nós podemos estar em vários outros reinos, diversos. O reino material, que causa muita desunião, principalmente conflitos financeiros, por causa de dinheiro, por causa de poder, por causa de status, e vários outros reinos. Porém, o único reino, que é o reino salvífico, é o reino de Cristo. E é este reino que nós não podemos levar a desunião, mas ao contrário, união. Estamos vindo de uma grande solenidade do Corpus Christi, que nós celebramos quinta-feira. Celebrar o corpo e sangue é celebrar comunhão. Aquele cristão que está ligado no Cristo, ele é um cristão da comunhão, ou seja, de gerar união no seu meio e não divisão. Porque o reino de Deus, embora não seja visto, ele pode ser experimentado. Na segunda leitura, São Paulo vem nos dizer, segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 14 ao 18, depois do 5 a 1, vem nos dizer que a realidade invisível do reino de Deus, ela é muito maior, muito mais importante, ela que fica em vista da realidade visível. Por isso não devemos nos apegar àquilo que nós vemos,
Porque o olhar da fé também é o olhar do sentimento, de sentirmos. Não enxergamos Deus, o Pai, mas sentimos a sua presença. Não enxergamos o Espírito, mas sentimos a sua presença. Não enxergamos o ressuscitado, mas sentimos a sua presença, porque ele se faz em nosso meio, através da nossa experiência de fé. Por isso que no Evangelho vem nos chamar a atenção a isso. De fato, assumimos o nosso batismo, assumimos a nossa vida cristã, a nossa vida católica, é entrarmos para a família de Cristo. Entrar para a família é entrar para o convívio com os irmãos. Deus não é Pai só meu. O Senhor Jesus nos ensinou a chamar Deus de Pai nosso. Por isso que nós sempre devemos nos relacionar com Deus relacionando com o outro. E não expulsando o outro. E não tirando o outro do nosso caminho. E não fazendo barreiras. Mas o Papa nos fala muito bem. Nós devemos sermos pessoas que criam pontes e não muros. O Papa Francisco sempre insiste nisso. E que na nossa vida nós também possamos sempre, aonde há divisão, levar a união. Que é a campanha da fraternidade desse ano, que está vigente. A campanha da fraternidade não é somente para o tempo quaresmal, mas é para a nossa caminhada durante todo o ano. O Cristo veio para levantar o caído. E hoje nós, como protagonistas do anúncio do reino de Deus, nós somos convidados a sermos então esta luz de Cristo, esse sinal de Cristo no meio do povo. No mundo indiferente, que nós sejamos a diferença. Sejamos essa diferença encarnada do Senhor, do ressuscitado que se faz presente em nosso meio. Assim, de fato, poderemos chamar o Senhor Jesus de irmão e poderemos chamar o seu Pai também de nosso Pai, porque nós seremos uma só família. Este é o desejo de Deus e esta é a vontade de Deus a cada um de nós. Que Deus sempre vos abençoe e que o Senhor cada vez mais inspire bons propósitos no coração de cada um. Amém.